Agora vamos para a mensagem e hoje nós falaremos sobre gratidão e contentamento, um caminho de excelência. E hoje nós trabalharemos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e a palavra fala: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua vida, obrigado, Senhor, porque através delas nós somos conduzidos, Pai. Nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Nós entendemos o verdadeiro valor da vida, Senhor. Obrigado por deixá-la a nós. E obrigado por falar aos nossos corações através dela. Nos conduza, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu amor, segundo aquilo que o Senhor tem de mais especial, Senhor. Não nos deixe distrair, Senhor, mas que ela venha arrancar aquilo que nós precisamos, Senhor. Tira tudo aquilo que nos atrapalha e coloca, Senhor, a Tua vontade, o Teu amor, aquilo que o Senhor tem de mais especial. Assim que nós o louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E quando nós falamos sobre gratidão e contentamento, é algo que está presente muito na nossa vida, mas é muito mais fácil falar hoje sobre ingratidão e insatisfação. E eu gosto muito de utilizar a figura das crianças, mas se existe algo que as crianças não sabem quando elas crescem, é serem gratas. Quantas vezes você tem que falar para a criança: por que você não agradeceu? Vai lá e agradece. Agradece o presente que você ganhou. Agradece o sorvete que você ganhou. Agradece a festa que te deram. Agradece essa cama nova. Agradece essa televisão que você tem. Agradece isso. Antes de comer, você tem que orar, você tem que agradecer. É impressionante como nós precisamos educar as nossas crianças a agradecerem. Porque parece que as crianças elas são ingratas. Elas não crescem com a gratidão dentro do coração delas. Isso é um grande dano à nossa vida. É muito interessante, não sei se é por vergonha ou o que seja, mas normalmente as crianças não conseguem agradecer de prontidão, elas sintam-se envergonhadas. E muitas vezes elas têm um brinquedo e logo ela enjoa, já quer outro, e elas vivem às vezes insatisfeitas. Quantas vezes você está andando, teve que andar dentro do supermercado e você falou não, você não vai levar isso, você não vai levar esse doce, você não vai levar, e a criança começa a gritar, a berrar e cai no chão, aí você vai, tem que disciplinar ela, tem que conversar. Só que é interessante que a gente cresce e isso parece que continua dentro do nosso coração, porque quando a gente olha a realidade que vivemos hoje, quantas pessoas estão ingratas e são insatisfeitas? É muito comum você ver as pessoas reclamando sobre aquilo que ela tem, reclamando sobre a vida dela, reclamando sobre as circunstâncias. Parece que tem aquela nuvenzinha em cima da cabeça, ela vai andando, vai resmungando e reclamando, e é muito interessante, porque essa é a realidade que nós vivemos hoje. As pessoas estão extremamente insatisfeitas e são extremamente ingratas. Elas sempre parece que olham para a grama do vizinho e falam: não, a grama do vizinho é melhor, por que eu não tenho uma grama igual a dele? Por que eu não tenho um carro igual ao dele? Por que eu não tenho um emprego igual ao dele? A gente fala muito sobre isso, a gente fala extremamente sobre essa realidade que a gente vive, sobre essa insatisfação, sobre essa busca desenfreada pelas coisas, pelos desejos. E isso tem afetado a nossa sociedade, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade ingrata. Às vezes a gente vê, é tanta gente reclamando, é tanta gente insatisfeita, e quando a gente olha dentro do contexto da nossa comunidade cristã, da igreja e da vida cristã em si, a gente vê grande parte também dos cristãos reclamando de tudo. E isso é extremamente prejudicial. E você já se perguntou por que as pessoas são extremamente ingratas, extremamente insatisfeitas? Porque as pessoas são insatisfeitas com a sua vida e são insatisfeitas também com aquilo que elas têm. E quando nós vivemos nesse tempo de Covid, nesse tempo que nós estamos chamando, grande parte das pessoas, esse novo normal, onde as pessoas não podem sair direito, onde as pessoas estão passando situações difíceis, onde as pessoas estão com diversos problemas, é complicado, E o que a gente vê mais as pessoas fazendo? Reclamando. Porque a gente vê que
a circunstância da vida, aquilo que te rodeia, influencia diretamente os nossos corações. E não deveria ser isso. As circunstâncias não devem ditar as regras da minha e da sua vida. Porque se está tudo bem, você vai estar sorrindo. Se está tudo mal, você vai estar triste, você vai estar reclamando, você vai estar mal-humorado. Não existe nada do pior do que isso, de você conviver com pessoas extremamente mal-humoradas, extremamente reclamonas, extremamente insatisfeitas. Parece que isso contagia. E eu pergunto para você hoje, como está o nível de satisfação do teu coração? Se você fosse comprar um produto, e depois você fosse analisar, esse produto é bom, veio tudo direitinho, como se fosse vendo a satisfação do cliente. Agora você olhando para a sua vida, tá boa, tá mais ou menos, tá média baixa ou tá ruim? Como que anda o seu nível de satisfação? Como que anda o seu coração? Você está grato pelas coisas? Você está grato pela vida? Você está grato pelas coisas que você tem? Você é grato pelas coisas que estão acontecendo? Ou você anda insatisfeito, reclamando, nada está bom? Tudo que você olha, você reclama, tudo que você faz te entristece. Tudo que está acontecendo na tua casa sempre é ruim, não era do jeito que você queria. Como que anda o seu nível de insatisfação? Como que anda o teu coração? Você tem pensado nisso? Você tem sido grato? Você anda satisfeito com tudo que você tem e com a sua vida? Como que anda o seu nível de satisfação? Eu gostaria que você refletisse isso. Isso é extremamente importante para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente para que a gente possa cumprir com a nossa missão, porque um dos maiores pecados é a ingratidão, é a crítica, é a murmuração, é a reclamação. Isso normalmente é porque você deseja a vida do outro, o que o outro tem, você cobiça aquilo que o outro tem, e aí você esquece de tudo aquilo que Deus te deu. E isso que é uma das piores coisas, por isso que a ingratidão é um dos piores pecados, e por isso que nós precisamos refletir sobre a nossa vida, refletir sobre os nossos corações, refletir para ver, será que eu estou vivendo uma vida ingrata? Será que eu não consigo reconhecer aquilo que Deus está realizando ao meu redor? Será que eu não consigo viver em plenitude? Ou será que tudo que acontece eu reclamo? Pareço uma criança chorona no supermercado, gritando e falando, eu quero, não consegue agradecer pelas coisas que Deus te deu, pelas coisas que estão já no seu caminho, pela sua família, por tudo aquilo que está ao seu redor. Você está satisfeito ou você está insatisfeito? Você é uma pessoa grata ou você é uma pessoa ingrata? Porque isso acaba depreciando as pessoas que estão ao seu redor. A ingratidão, ela é algo que afeta muito a vida da tua família, a vida dos seus profissionais de trabalho que estão ao teu redor, a vida de qualquer um que está ao seu lado. Parece que teu semblante fica sempre para baixo, aquela nuvenzinha, isso não é legal. E quando nós estamos lendo o texto de 1 Tessalônica, essa é uma igreja que nasceu num contexto extremamente de perseguição. Perseguição de quem? De judeus ingratos, de judeus que não conseguiram reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus, o Messias, aquele que viria resgatar Israel. Eles não conseguiram. Então a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava sendo perseguida por judeus que não eram gratos pelo que estava acontecendo. Estavam insatisfeitos com o que Deus estava realizando. Então, se você deseja entender um pouco melhor sobre essa história, leia o capítulo 17 de Atos e você vai ver que quando Paulo chega lá, ele vai e começa a ensinar numa sinagoga. Alguns judeus se convertem e acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. E tem outros que ficam revoltados e que começam a perseguir Paulo. E aí o que acontece? Paulo é extremamente perseguido e eles conseguem fugir da cidade.
E ao fugir da cidade, eles iniciam uma nova jornada. Só que aquela semente que Paulo plantou em meio à perseguição, ela começa a florescer. E ela começa a se desenvolver. Só que o que acontece? Os judeus que estavam na região continuam perseguindo essa igreja, continuam fazendo mal a eles. Então Paulo se tornou também... Então essa igreja era uma igreja que surgiu na perseguição e continuou vivendo em perseguição. E é interessante porque a gente vê, eram judeus que não acreditavam em Jesus Cristo e que faziam mal aos cristãos. Eles não eram gratos a Deus. Eles não conseguiram entender o movimento de Deus, aquilo que Deus estava realizando na humanidade. E aí o que eles fazem? Eles começam a perseguir, isso é muito comum. A ingratidão e a insatisfação faz com que eu e você façamos mal às pessoas que estão ao nosso redor. E Paulo sofreu muito disso, tanto como na plantação dessa igreja, como na vida que ele viveu. Porque Paulo foi preso pelos romanos, foi açoitado pelos judeus. Paulo vivia extremamente problemas na realidade daquilo que ele desenvolvia, por causa de pessoas insatisfeitas, por causa de pessoas que não conseguiam ver o movimento de Deus, por causa de pessoas ingratas que queriam destruir o ministério que ele estava desenvolvendo. E os judeus eram isso porque eles não tinham mais controle sobre a situação. Eles plantam a igreja em Atos 17, a igreja floresce, se desenvolve e os judeus eles começam a perseguir, porque eles não tinham mais o controle sobre a situação. E é isso que acontece com os nossos corações. Quando nós perdemos o controle, nós tornamos também pessoas ingratas. Só que é interessante que Paulo e a igreja, em meio à perseguição e a tudo que eles estavam vivendo, era um grande testemunho de satisfação e de gratidão. Quantas vezes nós vemos em Atos, Paulo sendo açoitado, Paulo sendo preso, Paulo passando por diversas dificuldades. Só que o que o Paulo fazia? Paulo louvava a Deus, Paulo era grato a Deus, Paulo era satisfeito com aquilo que Deus estava realizando na vida dele. Paulo era satisfeito com o movimento que Deus estava realizando na humanidade. Era isso que movia o coração de Paulo. Paulo se alegrava em ver as coisas que estavam acontecendo. A vida de Paulo não era mais importante do que o movimento de Deus. Então, quando Paulo desenvolvia algo e que via Jesus Cristo florescendo nos lugares e desenvolvendo o seu ministério, aquilo alegrava tanto o seu coração, porque a vida não se tratava de Paulo. Então, apesar dele ser açoitado, apesar dele ser preso, apesar dele ser humilhado, apesar de todas as pessoas olharem como Paulo como um mau caráter, assim como os judeus olhavam Paulo como um traidor, imagina a vida de Paulo, não deveria ser fácil, mas o que Paulo era? Paulo era grato. Paulo se alegrava com a vida, Paulo se alegrava em realizar o seu ministério. Isso mesmo. Apesar de todas as coisas, porque Paulo entendia algo muito especial, ele entendia o todo. A vida dele não era circunstancial, não era através das circunstâncias que Paulo se alegrava, mas era através do todo, através daquilo que Deus estava realizando. E é impressionante, Paulo não parava. Parecia que quanto mais ele apanhava, parecia que quanto mais ele açoitava, mais ele avançava, porque ele entendia qual era o propósito da vida dele, aquilo que Deus o chamou a realizar. E por isso que o coração dele era extremamente satisfeito, extremamente grato. E por isso que Paulo falava, posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, posso viver os momentos ruins, posso viver nos momentos bons, porque o coração dele não era abalado por isso. Porque não era a situação que movia a vida de Paulo, mas era o chamado que ele tinha em Cristo Jesus, a convicção e o amor que ele tinha por Deus. É isso que movia a vida dele. Isso que alegrava o coração dele, isso que fazia com que Paulo fosse grato todos os dias. E é isso que fez com que a igreja de Tessalonicenses seguisse o mesmo caminho que Paulo. Porque Tessalonicense é um exemplo de todas as outras igrejas. E era uma igreja que testemunhava o amor de Cristo ao redor. E quando Paulo escreve essa carta no primeiro capítulo,
ele fala sobre esse amor e sobre o testemunho que os tessalonicenses estavam trazendo ao Evangelho, sobre todas as regiões, porque era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha esperança, era uma igreja que, apesar da perseguição, eles louvavam e adoravam ao Senhor Jesus Cristo, e eles testemunhavam da fé de maneira brilhante, e isso trouxe realmente vida àquela igreja. Ela era uma igreja contagiante, era uma igreja viva, era uma igreja alegre, era uma igreja que sabia a importância de Jesus Cristo, sabia o seu chamado, sabia o porquê que eles viviam. Isso trazia gratidão, isso trazia satisfação, e isso impulsionava a igreja a viver de tal modo que as outras regiões estavam falando sobre aquilo que acontecia. Então, apesar da perseguição, apesar dos judeus ingratos que os pressionavam, eles louvavam ao Senhor Jesus e louvavam a Deus, porque eles sabiam aquilo que eles estavam realizando. E o que acontece? Por que isso alegrava o coração deles? Porque eles tinham convicção de quem Jesus era. E sabe o que alimentava mais essa igreja? Era a segunda volta de Jesus Cristo. Paulo ensinava extremamente essa igreja, e talvez seja uma das maiores, de uma das cartas mais escatológicas do Novo Testamento, e Paulo sempre falou sobre a segunda vinda de Jesus. Porque não era aquilo que estava acontecendo que deveria mover o coração deles, não era a circunstância, mas era o todo. E qual que é o todo? Deus criou todas as coisas, o homem pecou, se destituiu da glória de Deus, o pecado manchou todas as coisas, mas Deus, por amor ao ser humano, prometeu lá no Éden que um dia viria aquele que pisaria na cabeça da cobra, sim, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo morreu na cruz para que o meu e o seu pecado fossem perdoados, para que nós fôssemos salvos. Mas Jesus Cristo também promete que um dia ele voltaria. Então Jesus Cristo ressuscita e depois ele volta para ele resgatar as nossas vidas. E para que todos os danos que o pecado causou tanto às nossas vidas, ao nosso coração, que nos faz ingratos, insatisfeitos, possam ser eliminados e a terra aqui seja restaurada. Esse é o todo. Quando nós olhamos que um dia Jesus Cristo vai voltar e eu e você viveremos num lugar onde não haverá choro e não ranger de dente, o nosso coração se enche de satisfação, se enche de alegria. E por isso que estamos aqui hoje, porque nós cremos que um dia Jesus Cristo irá voltar e irá resgatar todas as coisas, e por isso que gratidão ela não é circunstancial. Gratidão é o todo. É tudo aquilo que Jesus Cristo já realizou e que impactou a nossa vida hoje, só que vai impactar também o nosso futuro, porque somente através de Jesus que viveremos uma vida de gratidão. E é muito claro no texto quando ele coloca: deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, deem graças todos os dias. Em Cristo Jesus, esse em Cristo Jesus impacta a minha e a sua vida, porque somente através de Jesus que eu e você podemos ser extremamente gratos. E por que isso? Porque Jesus Cristo, através da cruz, se reconciliou. Através da cruz, Deus prova o seu amor. Ele prova que me ama através da cruz, porque Ele entregou o seu próprio Filho. Olha quanto motivo de gratidão a gente já tem. Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, eu e você temos vida. Eu e você não seremos condenados ao inferno. Eu e você viveremos eternamente num lugar onde não haverá choro, não ranger de dentes, onde nós teremos um corpo perfeito. Nós temos que ser gratos. Também, Deus prova que as coisas ruins não são o castigo de Deus e que Deus já castigou Jesus Cristo por mim. Imagine, você está sofrendo, imagine o que Cristo sofreu na cruz para resolver o problema do mal. Jesus Cristo morreu na cruz pela minha e pela sua vida. Tudo que era ruim foi jogado sobre ele, todo o pecado foi lançado sobre aquela cruz. Toda a nossa maldade foi lançada sobre Jesus Cristo.
Eu e você precisamos ter gratidão a isso, porque é isso que tem que mover os nossos corações. Não deixe as circunstâncias falarem mais alto daquilo que Jesus Cristo realizou a você. Jesus te ama. Jesus conhece o teu coração. Jesus deseja te transformar. Jesus deseja te acolher. Jesus deseja caminhar ao seu lado todos os dias. Você tem a fonte de amor disponível, porque Jesus Cristo realizou o maior ato de amor pela humanidade. Foi o Deus que se encarnou e que se entregou numa cruz. Foi humilhado, foi açoitado, porque Ele ama muito as nossas vidas e deseja que eu e você vivemos com Ele eternamente. Então, o que Jesus Cristo, o que Deus não faria por mim e por você? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus foi capaz de se entregar o seu próprio Filho na cruz. Se Jesus Cristo não morresse na cruz, nós não teríamos sentido na vida. Mas o que Deus não seria capaz de fazer a mim e você? O que Deus não seria capaz se Ele foi capaz de entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso? Nós somos gratos porque Deus nos ama. Nós somos gratos porque Ele deseja o melhor para nós. Nós somos gratos porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso, deixe a insatisfação de lado. Deixe o seu medo, deixe a sua angústia, deixe a insatisfação. Deem graças ao Senhor em todos os tempos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ou seja, Ele vai nos sustentar até o último minuto. E por isso que nós somos gratos nos tempos bons, para que o orgulho e a soberba não cresça dentro de nós, para que não achemos que somos merecedores e somos melhores do que as outras pessoas, que tudo aquilo que temos é por nosso mérito. Não, se temos algo bom, foi Deus que nos deu. E se nós estamos vivendo um momento ruim, ter gratidão é para os nossos corações serem fortalecidos, para que nós possamos viver para a plenitude do amor de Deus. Então não há tempo bom e não há tempo ruim. Em todos os tempos, eu e você devemos ser gratos. Não importa aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deem graças em todos os momentos. E por isso que alegria e gratidão são coisas que caminham juntos. E o texto fala, estejam sempre alegres. E Paulo está usando um imperativo. Paulo não está te dando um conselho. Paulo está te exortando, sejam sempre alegres. Porque se você não for alegre com tudo aquilo que Deus fez, com o que você será alegre? Se você não consegue viver o amor de Deus e sentir essa plenitude por causa da cruz e por causa daquilo que Ele realizou na nossa vida, nada irá satisfazer o seu coração. Então a alegria vem porque Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele ama as nossas vidas, Ele cuida dos nossos corações e Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Por isso que nós temos que ter essa plenitude, e por isso que nós temos que ter alegria, e por isso que gratidão e alegria são coisas que andam juntas. Por isso que gratidão e contentamentos têm que estar presentes na nossa vida todos os dias. Eu e você fomos chamados a ser gratos e alegres pela nossa situação que vivemos, por tudo aquilo que Deus nos deu. Seja grato e alegre por tudo aquilo que você tem, pela sua família, pelo seu emprego, por todos os recursos que Deus te deu, pela saúde que Ele te deu. Não deixe de lado. Você tem mais um dia para viver. Agradeça a Deus e viva a Ele da melhor maneira possível. Olhe o todo. E por que muitas pessoas são ingratas? Porque elas desconectam do todo. E elas desconectam da realidade divina na terra. Porque o que vai fazer com que você seja alegre e feliz? É o amor de Deus no seu coração. É a satisfação. Não olhe aquilo que você não tem. Olhe aquilo que Deus te deu. Todos os recursos que Ele te deu. E seja grato. E seja satisfeito. Porque você sendo grato e satisfeito, você estará honrando a Deus. E nada melhor quando um crente honra a Deus. Com o seu coração, com as suas atitudes. Honre a Deus. E eu tenho certeza que a tua alegria e a sua gratidão
irão alegrar o coração de Deus. Não deixe isso, porque isso foi dado especificamente para você. Isso é algo muito especial. Deus conhece cada um dos nossos corações. Ele conhece a minha vida e Ele conhece a sua vida. Ele sabe exatamente o que eu, Rafael, Zacarias, preciso e Ele sabe o que você precisa. E por isso que nós não precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus quer fazer com que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Ele quer nos desenvolver para que nós possamos cumprir com o nosso chamado. Então Ele sabe o que o Rafael precisa para ser desenvolvido nisso. E Ele sabe o que você precisa, e por isso que eu não posso comparar a minha vida com a sua. E por isso que quando eu olho para a minha vida, eu tenho que olhar para o céu e não para o lado. Porque se eu olho para o lado, eu fico insatisfeito, mas quando eu olho para o céu, eu falo, obrigado, Deus, porque o que eu tenho hoje é uma bênção sua. E é o que eu tenho para me desenvolver. E por isso que nós não nos comparamos. E por isso que nós somos gratos a Deus, porque Ele sabe o que cada um precisa. Então valorize cada parte da sua vida. Honre a Deus através das suas atitudes. Honre a Deus sendo grato e sendo satisfeito. Mas também honre ao próximo. Porque Deus usa as pessoas para nos abençoar. Quantas vezes eu fui abençoado por causa de pessoas, minha família, amigos, pessoas que eu nem conheço. Eu agradeço a Deus, mas eu também agradeço as pessoas. E não existe nada mais especial do que você honrar as pessoas que fizeram bem a você. Seja grato a elas, seja satisfeitas a elas. Se alegre junto com elas, isso move o coração delas, por isso que eu falo. Quando nós somos gratos a Deus e quando nós olhamos e falamos, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor me deu, eu não vou ter ciúme e inveja das pessoas que estão ao seu redor. E por isso que quando alguém fizer algo para mim, eu vou conseguir agradecer ela de maneira plena. Eu vou conseguir agradecer da maneira que ela precisa. Eu vou conseguir honrar o meu amigo, eu vou conseguir honrar a minha mãe, eu vou conseguir honrar o meu esposo, vou conseguir honrar a minha esposa, vou conseguir honrar os meus filhos. E as pessoas conseguirão ver o brilho de Deus no nosso coração. E por isso que gratidão e alegria é um dos maiores testemunhos de Jesus Cristo. É um dos maiores testemunhos que nós temos, uma pessoa alegre, uma pessoa grata, uma pessoa que a cada momento agradece a Deus, e por isso que no café da manhã, por isso que no almoço e por isso que no jantar nós devemos orar e agradecer a Deus, porque Deus está sustentando a nossa mesa. Mas a alegria é contagiante, a gratidão ela é contagiante. E ela testemunha sobre Jesus Cristo, porque a gratidão e a alegria, ela contagia as pessoas que estão ao nosso redor. E é impressionante como pessoas são impactadas, principalmente quando nós estamos passando circunstâncias difíceis. Como que Ele é grato vivendo essas circunstâncias? Porque aí você vai falar, não são as circunstâncias que guiam o meu coração, mas é Ele que ressuscitou dos mortos, que morreu pela minha vida e que um dia viveremos eternamente. É isso que deve mover o nosso coração e é isso que nos impulsiona ao nosso chamado. É isso que nos guia segundo a Tua palavra, e por isso que eu e você fomos chamados a sermos gratos, por isso que eu e você fomos chamados à gratidão, à alegria. Que Paulo seja um exemplo para nós, que a igreja de Tessalônica seja um exemplo para nós, que Jesus Cristo seja um exemplo para nós e que essa alegria contagie aos nossos corações. É isso que move as nossas vidas. Obrigado, gente. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado por cada um que está escutando. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de Te servir. Obrigado, Senhor, porque não são as circunstâncias que movem o nosso coração, mas é o Teu amor, Senhor, e testemunhar tudo aquilo que o Senhor realiza nas nossas vidas é aquilo que tem de mais especial, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, abençoa as suas vidas, abençoe seus corações. Não deixe que as circunstâncias guiem as suas vidas, mas deixem que o Teu amor, o Teu chamado, o Teu propósito, que está acima de todas as coisas, Pai, guiem suas vidas. Por isso que eu Te peço, abençoe eles, Pai, em todas as circunstâncias, para que através de Cristo Jesus, Senhor, eles vivam a plenitude da vida. Assim que nós louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Com muita alegria, nós retornaremos semana que vem às nossas atividades presenciais, continuaremos com a live no Facebook, mas o culto das 10h30 nós retornaremos com todas as precauções devidas. Então se prepare para que juntos possamos louvar e adorar a Deus. As pessoas com máscara, álcool gel, e se você está vivendo algumas circunstâncias de suspeita, não venha, espere mais um pouco. E por isso que nós estamos muito alegres. Então, semana que vem, nós estaremos reunidos aqui no templo, Rua Marabá 157, Vila Barros, Igreja Presbiteriana em Barueri. Não deixe de dar os seus dízimos e ofertas. Isso que sustenta a casa de Deus, isso que sustenta a nossa obra. Seja grato a Deus através dos dízimos e ofertas. Isso é um momento muito especial, porque tudo aquilo que nós temos não é nosso. Tudo é de Deus. E o dízimo é uma expressão de gratidão para falar: Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos deu. E eu estou te dando essa parte em gratidão e em amor. Por isso que não deixe de dar os seus dízimos e ofertas. É isso que move a casa de Deus, é isso que move a vida cristã. Porque nós precisamos sustentar esse lugar, nós precisamos sustentar todas as coisas. E é muita alegria quando nós podemos doar, quando nós podemos realizar a obra de Deus. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Criador de todas as coisas, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês, povo de Deus, aqui e para todos sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus ilumine o seu coração e que juntos possamos cumprir com o seu propósito. Seja grato, seja alegre. Que o contentamento de Deus, o caminho da excelência esteja sobre a sua vida. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau.